Na aula de hoje, nós vamos introduzir na análise vetorial alguns conceitos importantíssimos em aplicações físicas. Eu falo do conceito de gradiente, de divergente e de rotacional. Então, para a gente entender inicialmente, né, o que é que significa cada um desses conceitos, ou como é que a gente pode aplicar isso, né, para resolver problemas físicos, a gente vai começar com um exemplo simples. Um caso simples, né, de considerando o comportamento de uma função de uma só variável. Então imagine o caso de uma derivada ordinária. É quando a gente tem uma função f, que é uma função apenas de uma variável. Então eu tenho aqui uma função f, que é função de x. Então f é uma variável dependente, o x é a variável independente. Então o que nós queremos saber de imediato é o que significa a derivada dessa função aqui. O que significa derivada? Ou seja, o que significa, qual é o significado de df dx? O que isso aqui significa para nós, né? A resposta é o seguinte: a resposta é que esse número, esse resultado, nos diz a rapidez com a qual a função f varia se nós, à medida que nós variamos x por uma determinada quantidade infinitesimal de x. Então, na prática, df vai variar, a função f vai variar se o dx, se o x variar de dx. Então, como f é função de x, então para cada valor de x eu tenho um valor de y. Logo, se o x tem um determinado valor e ele tem o seu valor alterado, então o f também vai mudar de valor. O que nós queremos saber, e é isso que a derivada nos dá, é a rapidez com que o valor de f da função varia para uma determinada mudança em x. Então a gente vai tomar isso como um limite infinitesimal, né, de quando x varia de uma quantidade dx e correspondentemente o f varia de uma quantidade df. Observe que existe uma constante ou um termo de proporcionalidade, um fator de proporcionalidade df dx que diz, né, que serve de fator de proporcionalidade entre uma variação em x e uma variação em f. Esse fator de proporcionalidade é exatamente a derivada de f em relação a x. Se nós mudarmos x por uma quantidade de x, então f muda por uma quantidade de f. A derivada é o fator de proporcionalidade. A gente pode observar isso na figura abaixo. Então aqui a gente tem uma interpretação geométrica, olha, a derivada df dx é a inclinação do gráfico de f versus x. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma função f, que é uma f de x, que o valor dessa ordenada depende do x. E a cada ponto que eu for me deslocando, em cada ponto, a inclinação, tá, é dada pelo valor da derivada. Se eu olhar aqui o valor desde o início até o final, eu vejo aqui que ele varia um pouco, mas em média se permanece constante. Deveria, nesse intervalo inteiro aqui, apresenta uma derivada nula, né? Por outro lado, o gráfico aqui da figura B aumenta um comportamento crescente. Então, enquanto eu estou aqui embaixo, uma pequena variação em dx corresponde a uma pequena variação em f. A pequena variação dx corresponde a uma pequena variação f. Mas se eu vier para cá, nessa região, a mesma pequena variação em x provoca uma grande variação em f. Então, para a gente visualizar um pouco melhor esse ponto, observe a figura. Aqui a gente tem um gráfico, né? Um gráfico aqui de uma função, e à medida que eu vou passeando pelo gráfico, olha, essa reta, essa barrinha aí, representa a inclinação. Então a gente observa que em cada ponto eu tenho uma inclinação diferente.
Ora, ela tem uma inclinação positiva, como nós estamos vendo agora, uma derivada positiva. Lá no topo a inclinação é zero, fica pretinho, a inclinação é zero, indicando que a derivada é nula. Mas existem pontos em que o gráfico é descendente, como agora, ó, então a derivada é negativa. Então a derivada pode ser positiva, nula ou negativa. Vai depender de quão rápido o valor da variável dependente, né, tem seu valor alterado em função da variável de mudanças na variável independente. Esse outro gráfico mostra para nós a construção da derivada. Aqui é a derivada, é um gráfico da derivada em relação a x, e aqui é um gráfico de f de x, né? Então aqui a gente tem o f de x, e perceba, nesse intervalinho aqui, ó, à medida que eu vario um pouco o x, o f aumenta, né? Nesse trecho aqui, nesse trecho, tá? O f aumenta. Então aqui eu tenho uma derivada positiva. Quando eu chego no topo, mais ou menos no topo aqui, eu vario o x, mas pouco varia o f, indicando que o valor da derivada aqui é muito pequeno. É esse intervalo, praticamente nulo aqui, ó. E nesse trecho, daqui para cá, à medida que eu vario o x, o valor de f não aumenta, diminui, indicando que eu tenho uma derivada negativa. E assim eu consigo, a partir daqui, construir, olha, o gráfico da derivada a partir das inclinações do estudo, da análise das inclinações do gráfico. Bem, então isso aqui é o que a gente chama de derivada ordinária, porque o f é função de uma variável só. Agora, quando nós temos uma função f, que é função de mais de uma variável, por exemplo, f é uma função de x e y. Nesse caso, o f vai variar de uma quantidade df se eu tiver uma pequena variação tanto em x e ou em y. Então, se eu posso provocar mudanças no valor de f se eu alterar o valor de x ou alterar o valor de y. A constante de proporcionalidade entre uma alteração em x e a sua respectiva mudança em f é a derivada parcial df dx. Agora, a constante de proporcionalidade entre uma pequena variação em y e o resultado, que é a variação em f, é a derivada parcial f y. Tá bom? Então, se eu variar em x, altero f. Se eu alterar o y, altero f. Se eu alterar os dois, altero f. Então, aqui eu não tenho mais derivadas ordinárias, e sim derivadas parciais. Tá certo? Muito bem, então vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? Como é que eu chego nessa expressão? Então, uma pequena variação em f, ela é definida como uma variação, já que f depende de x e y, então uma pequena variação em f é a diferença de separação no plano xy entre o valor da função lá no ponto inicial, o valor da função no ponto xy, é a diferença entre o valor da função no ponto xy e o valor da função num ponto x mais dx, y mais dy. Então, inicialmente eu estava num ponto xy e fui para outro ponto x mais dx, y mais dy. Então, essa pequena diferença, porque eu mudei o valor dos argumentos, de x eu mudei para x mais dx, e de y eu mudei para y mais dy, então o valor de f mudou. O valor de f aqui é diferente daqui. E se isso é verdade, o valor dessa diferença é df. Tá? Muito bem. Isso aqui pode ser rearranjado da seguinte forma. Eu posso, inicialmente, ao invés de eu sair de f de x, y para f de x mais dx, y mais dy, eu posso fazer isso de modo pausado. Então, inicialmente, eu saio do ponto xy e vou para o ponto x, y mais dy. Então, o x permaneceu constante, eu só andei na direção y. A diferença está aqui. Uma vez no ponto x, y mais dy, agora eu mantenho o y mais dy constante e só vou andar na direção x. Sair da posição x para ir
para x mais dx. Então, se eu olhar para esse termo aqui, eu só variei em y. Qualquer mudança é devido à variação em y. Então, é variação de f em relação a y dy. Agora, nesse outro termo, o y permaneceu constante, eu variei em x. Então, qualquer mudança no valor de f é devida a x. Portanto, derivada parcial de f em x dx. Assim, eu posso expressar uma variação, né, infinitesimal da função f, que é função de duas variáveis, como a derivada parcial em x dx mais a derivada parcial em y dy. E aí eu posso agora extrapolar para uma outra função que depende não só de duas variáveis, mas de três variáveis. Por exemplo, essa função φ. A função φ ela é uma função de x, y, z agora. Você percebe que a gente foi construindo, né, o caminho. A gente saiu de uma derivada ordinária de uma só variável, veio para uma de duas variáveis e agora estamos indo no caminho de uma de três variáveis. Então, da mesma forma, a diferença aqui é o valor de φ em x mais dx, y mais dy, z mais dz, menos o valor x variando o y e o z, depois variando o y, o z menos, aqui variando apenas o z, aliás o y, e aqui variando apenas o z. Então, do mesmo jeito como nós fizemos aqui, agrupando os termos, esse termo é derivado em x, esse termo varia apenas devido ao y e esse termo varia apenas devido ao z. Para uma função de três variáveis, então, nós vamos ter uma variação infinitesimal do valor da função φ, depende tanto de uma variação em x, quanto em y, quanto em z. E os termos de proporcionalidade são dados pelas respectivas derivadas parciais. Muito bem, vamos entender um pouquinho mais, vamos visualizar isso, né? Então, observe aqui esse sistema de coordenadas x, y, z e um ponto P no espaço que é localizado, né, identificado como um ponto x, y, z. Então, o que é que acontece? Digamos que um deslocamento só na direção do eixo x é representado por esse vetor x, x chapéu. Então, isso aqui representa apenas um deslocamento de x na direção do eixo x. Saindo daqui, andando apenas na direção y, eu tenho um outro vetor y, y chapéu. Então, eu saí da origem, vim para cá e agora eu vim para cá. Para chegar no ponto P, eu tenho que subir z, z chapéu. Qual é o deslocamento total? Ou seja, o resultante é esse vetor L, que é dado pela soma desses três vetores, x chapéu mais y, y chapéu mais z, z chapéu. Então está aqui. L é x, x chapéu mais y, y chapéu mais z, z chapéu. Tá? Bem, se eu considerar agora um deslocamento infinitesimal, ao invés de andar tudo isso, eu estou andando um pequeno intervalo infinitesimal. Então, esse deslocamento, ao invés de ser x, x chapéu, vai ser dx, x chapéu. Está aqui, ó. Tá? Aqui eu ampliei, está bastante ampliado, mas isso aqui é um deslocamento infinitesimal muito pequenininho, né? Se eu andar dx, x chapéu para cá, dy, y chapéu para cá e dz, z chapéu para lá, o resultado é um dl. dl é quem? dx, x chapéu, mais dy, y chapéu, mais dz, z chapéu. Como esse aqui é um dl, é um deslocamento tridimensional muito pequeno, infinitesimal. Então eu posso representar ele como a diferença, olha, entre esse vetor, eu saí desse vetor aqui, ó, desse ponto aqui, localizado por esse vetor, e vim para esse outro ponto localizado por esse outro vetor. Então esse vetor dl é a diferença entre esse vetor e esse, tá? Isso é o que significa o dl. Algebricamente, df, a variação infinitesimal,
total é o produto escalar da mudança da posição dr ou dl, tá bom? O importante, às vezes a gente se refere a dr ou dl, mas o importante é lembrar que tudo isso aí representa deslocamento, né, que é dado por esse mesmo termo aqui, tá? Por essa mesma expressão. Então, dφ na variação total é um produto escalar na mudança da posição dr e da mudança direcional de φ. E agora estamos prontos para reconhecer a derivada parcial tridimensional como um vetor, o que nos leva ao conceito de gradiente. Muito bem, então vamos considerar esse comportamento aqui, né, em 3 dimensões, com essa ideia na cabeça, tá bom? Grava bem esse gráfico. E a gente vai utilizar agora isso que nós já vimos até aqui para finalmente entrar no conceito do que é o gradiente. Suponha então que φ é uma função de 3 variáveis, é uma função escalar, pontual. Por exemplo, φ pode muito bem ser a temperatura numa sala. A temperatura na sala onde você está agora, ela tem um valor que depende da posição. Em cada ponto do espaço, x, y, z, você tem um valor de temperatura diferente. Então aqui ele diz que é uma função escalar pontual, ou seja, uma função cujo valor depende dos valores das coordenadas x, y, z. Como um escalar, ela deve ter o mesmo valor em um dado ponto fixo no espaço, independente da rotação do sistema de coordenadas. Lógico, se eu estou com um termômetro e meço a temperatura aqui nesse ponto, aí eu chamo x, y, z, o vetor, as arestas desse quarto, dessa sala, lá naquele canto ali atrás, naquele canto. Agora, se eu mudar aquele canto para esse outro aqui à frente, eu vou ter um outro x, y, z, desde que eles obedeçam a mesma ordem canônica, né? X, y, z. O valor do x, do y e do z deve mudar, mas o valor da função φ não vai mudar. Porque a temperatura não vai mudar se eu decidir trocar a posição desse x aqui na sala, no meu sistema de coordenadas. Não vai mudar. Então, o escalar ele é independente da rotação do sistema de coordenadas. Ou seja, φ', que é o valor da função em x, 1 linha, y, 2 linha, ou x, 2 linha e x, 3 linha, vai ser igual a φ de x1, x2, x3. Igual, né? Esse aqui, linhas, representa um sistema de coordenadas e aqui, sem linha, representa outro sistema de coordenadas, mas os valores são iguais. Portanto, aproveitando as propriedades das derivadas parciais, dφ' em relação a x e linha é igual a essa derivada da outra, olha, em relação a x', concorda? Já que elas são iguais, ó, tá? E aí eu posso aproveitar, representar essa derivada aqui como a somatória em j de parcial de φ em relação a j, de j em relação a x e tá? Esse termo, claro, né? Aqui eu estou usando aí uma propriedade das derivadas parciais, né? Ó, então, derivada de φ em relação a xj e o de xj em relação a x e é igual à derivada em relação a x'. Tanto faz, né? Tá correto, não altera nada aí, né? Bem, esse termo aqui, olha, derivada parcial em xj com relação a x e lembra os cossenos diretores que nós vimos na aula passada. Então eu vou chamar de A e J. Portanto, daqui, olha, eu posso expressar isso ou isso como sendo a somatória das derivadas parciais de φ com relação a J, A e J. Pelas regras da diferenciação parcial, as equações 1,16a e 1,16b que a gente utilizou leva a esse resultado. Lembra, a 1,16a e a 1,16b são aquelas referentes à definição dos cossenos diretores, tá bom? Bem, agora fazendo uso da equação 1,17, que é essa, ó, equação 1,17, né? Que representa a lei da transformação vetorial. Agora nós podemos mostrar que o gradiente, olha, é dado podemos expressar o gradiente de φ como sendo derivada parcial de φ em relação a x, x chapéu,
de φ em relação a y, y chapéu, e de φ em relação a z, z chapéu. Para a gente entender um pouquinho melhor como nós chegamos nessa expressão, vamos reconhecer nessa equação 1,17 as componentes do vetor no novo sistema de coordenadas rotacionado é dado pela soma ou uma combinação linear das componentes do vetor no sistema de coordenadas não rotacionado. O fator de proporcionalidade para cada componente é o cosseno diretor. Então vamos lá. Tudo que obedece a isso refere-se a um vetor, porque essa daqui é a lei de transformação vetorial. Todo vetor obedece ou se comporta dessa maneira quando você considera um sistema de ele num sistema de coordenadas e o mesmo vetor num sistema de coordenadas rotacionado. Para ser vetor, um dos requisitos é obedecer a essa lei de transformação vetorial que nós vimos na aula passada. Eu fiz até uma demonstração no quadro, né? Você pode recordar isso aí. Muito bem, então o que acontece? Quando nós representamos a função φ no sistema de coordenadas rotacionado e comparamos com o sistema de coordenadas não rotacionado, a gente percebe que a variação é a mesma. Bem, a variação com relação a determinada coordenada, x e' é a mesma. E eu posso expressar como sendo um termo, olha, que depende, derivada parcial de x em relação a xj, é um termo, corresponde ao termo do vetor, ó. E isso aqui, o a e j, que é o cosseno diretor, vem da derivada parcial da coordenada não rotacionada com a coordenada rotacionada. É esse termo. Então, quando eu olho para cá, eu percebo aqui as componentes de um vetor. Portanto, variar a função φ, variar ela com relação a determinada coordenada, diz para a gente que isso aqui se comporta como um vetor. Então, a gente vai representar isso, qualquer variação, tanto em x e linha, quanto em x, j linha, quanto em xk linha, nas três, ou x1 linha, x2 linha, x3 linha, nas três coordenadas, como esse símbolo dado por, vamos lá, se eu estou na somatória, a e j, x chapéu, parcial de φ com relação a x1. x1 é x. Mais, se é uma somatória, mais, quem é o outro AIJ? O outro AIJ é o outro cosseno diretor que identifica aqui o y chapéu. Então aqui fica x chapéu derivado com relação a x1, x, mais, que é uma somatória. O outro AIJ é o y chapéu, derivada parcial com relação a x2, que é o y, mais a somatória. A e j, o terceiro a e j, é o z chapéu. Z chapéu, derivada parcial com relação a x3, que é o z. Então, dessa maneira, associamos ao comportamento de uma variação de uma função tridimensional, a uma função de três variáveis, como essa expressão que tem um caráter vetorial, tem um comportamento vetorial. Tem um comportamento na direção x, tem uma componente na direção x, na direção y, na direção z. E aí podemos colocar a função φ em evidência aqui, separado, e identificar esse operador aqui, ó. Esse operador é conhecido como operador del e é um operador vetorial diferencial espacial. Então ele é um operador, ele atua sobre uma função escalar, através da operação de derivação ou de diferenciação com relação às coordenadas do espaço x, y, z. Além disso, tem um caráter vetorial também, x chapéu, y chapéu e z chapéu. O gradiente de um escalar ele é de extrema importância na física, aparece em vários ramos da física.
e também na engenharia, para expressar a relação, por exemplo, entre um campo de força e o campo potencial. Então aqui a gente vê que a força F ela é dada pelo gradiente da função energia potencial, né, potencial V, tá bom? Então uma das aplicações, um dos usos desse operador del, ou seja, do gradiente, né, do conceito de gradiente, é na definição de força, relacionando a força com o potencial. Tá, para entender um pouquinho melhor sobre isso, vamos considerar uma abordagem alternativa, né? Por exemplo, imagine que nós temos uma função t, também uma função de mais de uma variável, né? Tá? Então, é uma função t pode muito bem representar a temperatura numa sala, como nós já mencionamos anteriormente. É uma função pontual, depende de x, y e z. Depende aí do ponto do espaço que nós estamos considerando. É uma função escalar, tá bom? Não é uma função vetorial, não. É uma função escalar. Então, olha, a derivada parcial ela entra nesse contexto quando a gente considera uma variação infinitesimal da função t. Então, como ela é uma função de x, y e z, ela também vai depender, qualquer mínima variação no valor de t pode ser devida a uma variação em x, ou y, ou z. Como nós já mencionamos, a proporção com que o x, uma variação no x, afeta o valor de t é a derivada parcial de t com relação a x. E assim também para o y e para o z. Bem, olhando para isso, olhando para essa expressão, eu vou imaginar algo desse tipo. Imagina que eu separo, né, as derivadas parciais todas num grupo, tá certo? Eu coloco as derivadas parciais todas num grupo, separadas das variações infinitesimais em x, y e z em outro grupo. Mas se eu separo, uma maneira de representar a relação entre elas, entre esses grupos separados, né, em relação às derivadas parciais e as variações infinitesimais em x, y e z, é através do produto interno, dando um caráter vetorial a cada um desses termos que eu originei. Então, por exemplo, na derivada parcial de t em relação a x, eu coloco o x chapéu, porque eu sei que o produto interno vai associar naturalmente essa derivada parcial com essa variação infinitesimal em x, dando origem a essa primeira parcela aqui. Se eu associar agora a derivada parcial de t em relação a y com o versor y chapéu, né? E é essa derivada parcial que eu estou pegando, ó, e o dy, o respectivo dy, associar com o y chapéu, eu vou combinar obrigatoriamente esse termo apenas com esse, dando origem a essa parcela aqui. E a mesma coisa com o z. Então eu percebo que essa variação infinitesimal em t, dado por essa expressão em termos das derivadas parciais, pode sim ser representada pelo produto interno entre dois vetores ou duas grandezas de caráter vetorial. Esse termo aqui, vamos simplificar essa escrita, né, como sendo del, esse operadorzinho aqui, ó, del t. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza e o comportamento desse operador del. Interno dl, sendo que dl é quem? É um deslocamento infinitesimal no espaço. Esse dl é um deslocamento infinitesimal no espaço. É o dx, x chapéu, dy, y chapéu, dz, z chapéu. Inclusive, nós já mencionamos isso em alguns momentos anteriores. A gente viu que esse dl representa um deslocamento infinitesimal entre uma posição e outra. Então, esse dl aqui é um dx, x chapéu, mais dy, y chapéu, mais dz, z chapéu. Agora, a gente tem que dar um pouquinho de atenção a essa entidade aqui, que é o del-t. O operador del é um operador diferencial vetorial que está atuando numa função escalar.
Esse termo é essa parcela aqui, ó. Então, esse ΔT ele é definido como a derivada parcial de t em relação a x, x chapéu, mais a derivada parcial de t em relação a y, y chapéu, mais a derivada parcial de t em relação a z, z chapéu. Então, isso aqui é o que nós chamamos de gradiente da função t. Tá? Gradiente da função t. Então, o gradiente da função t é aquilo que, quando eu multiplico via produto interno a um deslocamento espacial infinitesimal, me dá a variação da função t. Então, esse aqui que está destacado é o que nós chamamos de gradiente de t. Portanto, qual é a interpretação geométrica do gradiente de t? Como qualquer vetor, o gradiente tem magnitude e tem também uma direção e um sentido. Então, nós vamos procurar enxergar isso, né? Para determinar o significado geométrico, nós escrevemos o produto interno, o produto ponto, né? Tal como está aqui descrito, ó, na seguinte forma: dt é igual a gradiente interno dl. Nós vamos escrever gradiente interno dl como módulo do gradiente vezes o módulo de dl vezes o cosseno de θ. Então, existe uma relação entre a orientação do gradiente com a orientação do dl. Θ aqui é o ângulo entre o gradiente e o deslocamento. Então, diz o seguinte: se por um acaso nós fixamos o módulo ou a magnitude dl e pesquisamos em torno de várias direções, ou seja, variando o cosseno de θ, a máxima variação em t é aquela que acontece quando θ é igual a zero, ou seja, quando dl aponta na direção do gradiente. Assim, para uma distância fixa dl, módulo de dl, dt é maior ou tem o seu máximo quando eu movo na mesma direção do gradiente de t. Em outras palavras, nós podemos dizer que o gradiente de t aponta na direção do máximo crescimento da função t. Esse é o significado geométrico do gradiente. Ele vai apontar na direção de maior crescimento, de maior variação da função escalar. Ou seja, a magnitude ΔT, a magnitude do gradiente dá a inclinação, ou seja, a taxa de crescimento ao longo desta máxima direção. Então vamos enxergar isso, né? Como é que a gente pode visualizar isso? Imagine então que a função t ela varia como o produto interno do gradiente vezes o deslocamento, que é dado por módulo do gradiente, módulo de dl, cosseno de θ. A gente tem uma determinada função de x, y, z, que aponta cujo gradiente aponta numa determinada direção. Então, essa seta azul representa a direção do gradiente. Tá? Ou seja, essa direção é a direção do máximo crescimento. Então, vamos lá. Eu vou escolher, então, um dl com módulo constante que aponta nessa direção. Perceba que essa direção do dl, o dl aqui não está apontando na mesma direção do gradiente, não. De modo que elas fazem um ângulo θ tal que, se eu colocar dl, o valor do módulo do gradiente, e o cosseno desse θ, vai dar um certo dt. Bem, agora vamos alterar a direção, o ângulo θ, alinhando essa direção do dl na mesma direção do gradiente. Então eu posso fazer isso assim, olha, estou mudando a direção, também aproximando cada vez mais da direção do gradiente até alinhar na mesma direção. O que isso significa? Significa que enquanto eu estava aqui, olha, nessa direção, digamos, por exemplo, que o valor da variação da função t é de 1. Mas, à medida que eu aproximo, que eu venho daqui para cá, o valor aumenta para 3. Se eu venho daqui para cá, variando o θ, o valor aumenta para 10. E finalmente, quando eu alinho
na direção do gradiente, o valor vai para 100. Então, à medida que eu aproximo dl na mesma direção do gradiente, o valor de dt tende para o seu valor máximo. É isso que significa o gradiente, a direção de máxima variação da função t. Tá certo? Bem, vamos aplicar isso a alguns exemplos, né? Alguns exemplos que que aparecem, são recorrentes na física. Por exemplo, o gradiente de um potencial V que depende de R. É uma função da posição, depende de R. Então, nesse caso aí, olha, podemos escrever que queremos calcular o potencial, né, o valor do gradiente de V de R, mas R aqui significa quem? Esse R aqui é o módulo do vetor R. Quem é R? É x, x chapéu, mais y, y chapéu, mais z chapéu. Então o módulo dele é a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Então, para eu calcular o gradiente, eu vou aplicar o gradiente, né, o operador del, x chapéu, vezes a derivada parcial disso aqui, ó, em função de x, em relação a x, depois derivar em relação a y, depois derivar em relação a z. Bem, o resultado é, como v depende de x por meio de r, v depende de r e r depende de x. Então eu posso fazer aqui, ó, a regra da cadeia, né? Derivar em relação a r e depois derivar r em relação a x. Fazendo isso, a derivada de r em relação a x é derivar a raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2 em relação a x, que vai dar x sobre r. Logo, essa primeira derivada aqui resulta em derivada parcial em r, x sobre r. Bem, não é difícil eu perceber que extrapolando para y e para z vai dar um resultado parecido. Derivada de v em relação a r, y sobre r, aqui. E para esse, derivada de v em relação a r, z por r. De fato, o resultado do gradiente é r chapéu dv dr. R chapéu dv dr. Então, o gradiente de v ele resulta na variação radial de v na direção R chapéu. Aqui, R chapéu é um vetor unitário, é o vetor R pelo módulo de R, na direção radial positiva. O gradiente de uma função R é um vetor na direção radial, positivo ou negativo, né? E R chapéu é visto como um dos três vetores unitários ortonormais que fazem parte, que compõem o sistema de coordenadas esféricos, né? Os outros são θ chapéu e φ chapéu, que nós vamos conhecer depois. Então isso aqui é uma relação importante. Por quê? Porque esse potencial aqui é um potencial que varia com R e aparece em muitos problemas da física, especialmente naqueles que tratam de potencial central. Por exemplo, potenciais que dependem de R, o potencial elétrico, nós vamos ver no curso de eletromagnetismo, aparece o potencial elétrico. Já vimos nos cursos de mecânica o potencial gravitacional, a lei da gravitação universal, ou a interação entre planetas, e que a gente estuda lá, aplicando a mecânica newtoniana, faz uso de potenciais centrais. E esses potenciais centrais obedecem exatamente essa relação. Por isso, o livro destacou bem o gradiente desse potencial que depende de R, o gradiente do potencial central. Bem, o gradiente ele tem a aparência formal de um vetor. Você percebeu isso? Olha, que o gradiente de t ele pode ser representado assim, olha. X chapéu parcial em x, mais y chapéu parcial em y, z chapéu parcial em z, atuando em t. Esse elemento aqui, que carrega o caráter vetorial, ele é um operador chamado de operador del. Ele é definido como sendo x chapéu parcial em x, mais y chapéu parcial em y, mais z chapéu parcial em z.
Então isso aqui é um operador diferencial vetorial. Eu posso classificar ele então como sendo um operador, é uma regra que atua numa função, transformando essa função em outra função. É isso que o operador faz. Ele atua numa função, transformando a função em outra função. Então, a regra pela qual esse operador atua numa função, modifica a função, é a operação ou é a regra de derivação. Então, eu poderia dizer, já que ele deriva em x, y, z, em coordenadas espaciais, eu posso dizer que o del é um operador diferencial vetorial espacial. Logo, del não é um vetor no sentido usual. Ele não é um vetor no sentido usual. Mas ele é um operador. Então, nós não podemos dizer que ele multiplica t. Né? Como a gente está vendo aqui, ele não multiplica t. Ele atua sobre t. Por isso é que nós dizemos que ele é um operador vetorial. Ele atua sobre t e não apenas multiplica t. Tá certo? Então ele faz uma outra descrição, especialmente, olha, uma importância, né? Especialmente quando a gente trabalha com as equações de Maxwell, né? Então o Maxwell inicialmente trabalhou muito aplicando esse operador de outras maneiras diferentes, não apenas como atuando sobre uma função escalar, mas também atuando sobre funções vetoriais, tá? Que é isso que nós vamos considerar daqui a pouco. Então, resumindo, um vetor ordinário, um vetor comum, denominado A, ele pode se multiplicar de três maneiras. Vamos lá. Podemos multiplicar um vetor A por um escalar. O efeito é esticar, né, aumentar, alterar a magnitude desse vetor. Se esse escalar for positivo, ele continua no mesmo sentido. Se ele for negativo, o vetor muda, inverte o sentido. Mas eu posso multiplicar vetores ordinários, vetores comuns, de outras duas maneiras. Tanto pelo produto interno, que resulta numa escalar, por isso também é chamado de produto escalar, mas também pelo produto vetorial ou produto externo, cujo resultado é um outro vetor. Isso eu faço com um vetor comum. Agora, o que dizer do operador del? No operador del, eu também posso realizar essas operações aqui. Mas eu não digo que ela está multiplicando, eu não digo que eu estou fazendo um produto. Eu estou, na realidade, aplicando esse operador sobre uma função que pode ser escalar ou vetorial. Então vamos lá. Quando esse operador o atuar aqui está bem destacado, né? Ó. Esse operador del pode atuar sobre uma função escalar t. Quando esse operador del atua sobre uma função escalar t, essa operação produz como resultado o gradiente da função. Agora, se esse operador del atuar sobre uma função vetorial, eu posso fazer isso de duas maneiras. Via produto interno. Aí o produto interno é quando o operador del atua numa função vetorial. Aqui não é um vetor só, é uma função vetorial. Via produto interno, o resultado é o divergente desse campo vetorial. Ou pode atuar sobre uma função vetorial via produto cruz, ou produto cruzado, ou produto externo, dando como resultado o rotacional desse campo vetorial. Sobre o gradiente, nós já discutimos, já consideramos o que significa, como obter o gradiente. Agora nós vamos falar sobre o divergente e o rotacional, que são as outras duas maneiras de atuar com o operador del sobre uma função, no caso, uma função vetorial. Quando o operador del atua sobre uma função vetorial via produto interno, nós vamos estar realizando essa operação, o operador del interno, um campo vetorial, uma função vetorial. Lembre-se que Vx aqui é a componente do vetor V naquele ponto x, né, na direção do eixo x, naquele ponto. Vy é a componente de V na direção do eixo y e Vz é a direção do campo V
do vetor v na direção do eixo z. No entanto, esse Vx não é, ou Vy e Vz não são necessariamente números, como eu esperaria que fosse para um vetor só. Se V é uma função, V de x, Vx, Vy e Vz são, no caso geral, funções de x, y, z. São funções de três variáveis. Então, quando eu faço o produto interno, esse aqui vai atuar, o x-chapéu seleciona apenas esse primeiro termo, essa primeira parcela, de modo que isso aqui vai atuar sobre esse termo, derivando Vx em relação a x. Mas, resolvendo o produto interno, esse y-chapéu, esse termo aqui, vai selecionar, vai escolher apenas esse termo. Ou seja, o resultado vai ser a derivada parcial de Vy com relação a y. Perceba que parcial aqui indica que Vy pode ser função de x, y e z. E aí esse último termo, em z-chapéu, seleciona apenas esse último termo. Então, resultando em derivada parcial de v em relação a z. Tá? Qual é o significado? Olha, se nós escolhermos aqui, considerarmos três funções para ver o gráfico, né, uma representação, um esboço do campo vetorial que essas funções representam. Por exemplo, o VA é uma função que representa o vetor R. Nós já falamos, inclusive, desse vetor no exemplo anterior. Esse vetor R é um campo vetorial que é dado por x, x-chapéu, mais y, y-chapéu, mais z, z-chapéu. Ótimo. Como é que eles se representam no espaço? Com setas assim. À medida que eu me afasto do ponto central, maior vai ser o valor de x, y, z. E eles apontam radialmente, se espalhando, como se espalhasse a partir desse ponto central. Agora, com esse campo vetorial VB, ele indica para nós que ele tem apenas uma direção, a única direção do eixo Z, e que tem módulo sempre igual a 1. Então, o campo vetorial tem essa aparência. Já o VC, ele é dado por ZZ-chapéu, indica que só aponta também, a exemplo do VB, só aponta na direção do eixo Z, mas o módulo dele é variável. À medida que eu me afasto do zero, do Z igual a zero, ou seja, aumento o Z, aumenta a altura, o módulo do Z, dos vetores Z, vai aumentando. Aí eu te pergunto, o que é que isso tem a ver, o que é que essas funções aqui, esses campos vetoriais, têm a ver com o conceito de divergente? A gente pode ver isso quando nós calculamos o divergente deles. Então vamos calcular o divergente do campo VA, do campo VB e do campo VC. Do campo VA, do campo VB e do VC. Ótimo. Aplicando o divergente do VA, nós vamos derivar x, o Vx é x aqui, olha, Vy e Vz. Derivando, eu vou ter 1 e 1. 1 mais 1 dá 3. Indica que existe um divergente do campo VA. Se eu calcular agora o do campo VB, eu vou ter VB, o divergente VB vai ser a derivada de 0 em relação a x, de 0 a x, 0y, mais de 1z. Então, o resultado é, aqui é a derivada de uma constante e também constante, a derivada é 0. O divergente desse campo vetorial é 0. O desse é 3 e o desse é 0. E o do C, que é essa função z, z-chapéu, vai dar derivada de 0 em relação a x, de 0 em relação a y e de z em relação a z. Vai dar 0 mais 1 dá 1. Então você percebeu aí que esse tem divergente 3, esse tem divergente 1 e esse tem divergente 0. Portanto, o divergente tem uma interpretação geométrica clara. Ele indica o grau de espalhamento do campo vetorial. Ele indica o grau, o nível de espalhamento, o grau de espalhamento. Então, essa função aqui se espalha bem mais do que essa. Essa se espalha, claro, só que ela não se espalha a partir de um ponto, mas de uma região, de uma linha. Se espalha para cima. A gente vê isso quando a gente vê o módulo dos vetores aumentando. Já esse aqui na letra B,
como o campo é uniforme, ele tem sempre o mesmo valor, não existe nenhuma região ou não existe essa aparência de o campo estar se espalhando. Por isso que o divergente dele é zero. Então, o divergente ele mede o grau ou nível de espalhamento do campo vetorial. Agora, para fixar essa ideia, olha o exemplo aqui, olha. Divergência de um vetor coordenado. Então, vamos calcular o divergente de R, né? Divergente de R, como nós já fizemos, ó, vai ser derivada de x, y, z, que deu 3. Agora, aliás, a divergência de uma força central. Uma força central é aquela força que depende diretamente de R. Então, nós vamos calcular o divergente de R, F de R. Então, calculando aqui a divergência ou divergente de R, F de R, de uma força central, uma força que depende da distância radial, aplicando aqui a regra da cadeia, a gente vai ter 3FR mais x2 sobre R dF dr, mais y2 sobre R dF dr, mais z2 sobre R dF dr. Agrupando x2 mais y2 mais z2 sobre R, eu vou ter R. Por quê? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, colocando em evidência 1 sobre R df dr, eu vou ter x2 mais y2 mais z2, que dá r ao quadrado. R ao quadrado, dividindo esse r aqui embaixo, fica só r. Olha o que interessante esse resultado. Olha. A manipulação das derivadas parciais levam à segunda equação 172, que é discutido no exemplo 1.61, que a gente já considerou. Então, isso aqui funciona como uma regra geral. O gradiente de R, aliás, o divergente de R, gradiente não, peraí. O divergente de R elevado a n menos 1, dá n mais 2, que multiplica R elevado a n menos 1. Aí você pode comparar esse resultado com esse, ó, tá bom? Bem, se o divergente mede o espalhamento do campo vetorial, o produto externo, o produto vetorial entre o operador del e um campo vetorial, ou seja, o operador del atuando num campo vetorial via produto externo, é o que nós chamamos de rotacional, é calculado da seguinte maneira. Nós vamos ter x chapéu, as derivadas parciais atuando em z chapéu, que é dado Então, se o operador del atuando num campo vetorial via produto interno dá o divergente, que mede o espalhamento do campo vetorial, o operador del atuando num campo vetorial via produto externo, mede o rotacional e é dado por esse determinante. Lembre-se que a primeira linha corresponde aos versores da base, x chapéu, y chapéu, z chapéu. A segunda linha corresponde às componentes do operador del e a terceira linha corresponde às componentes do campo vetorial. Lembrando que Vx, Vy e Vz aqui são as projeções do vetor ou dos vetores em cada um dos eixos coordenados, tá? Mas que a princípio são funções das três variáveis espaciais x, y e z. Então, isso aqui é o que nós denominamos de rotacional de V. Então, vamos entender, vamos visualizar o que é o rotacional. Vamos lá. Considere agora esse campo vetorial VA, que é dado por menos y x chapéu mais x y chapéu. Então, você percebe que é componente de VA na direção do eixo Z é zero. É como se eu tivesse aqui mais zero Z chapéu, né? Muito bem. Então, nesse sentido, o campo vetorial está no plano XY, está contido no plano XY. E ele tem essa aparência. Aí eu pergunto, faz sentido, olhando para essa figura, faz sentido você pensar
na palavra rotacional ou circulação, então já dá uma ideia do significado, né, do que é o rotacional. Observe esse outro campo vetorial, VB, que é dado por x, y, chapéu. Na parte positiva, no segmento positivo do eixo x, o VB aponta na direção de y positivo. Na parte negativa do eixo x, eu vou ter menos valores negativos aqui, menos os valores de x, y chapéu. Então ele aponta na direção contrária. Aqui parece que eu não tenho nada semelhante a isso. Mas eu tenho uma correnteza para a direita aqui, ó, desse lado, e no lado negativo de x, uma correnteza para a esquerda. Aqui nesse ponto, eu tenho, à medida que eu me afasto de x igual a zero, tanto para o lado negativo quanto para o positivo, o módulo dos vetores VA aumenta. Bem, vamos ver o que é que significa então. Vamos ver o que significa. Calculando o rotacional desses campos, nós vamos ter o rotacional de VA é colocar nesse determinante e calculando o determinante direitinho, nós vamos ter um valor 2Z chapéu. Já para o campo VB, que é XY chapéu, calculando o determinante, nós vamos ter Z chapéu. De modo que o rotacional de VA, como sendo o resultado da multiplicação via produto vetorial entre o operador del e um campo vetorial, nós temos como resultado um outro vetor. E esse outro vetor, ele é perpendicular, via uma propriedade do produto vetorial, ele é perpendicular aos vetores originais. Então aqui no exemplo A, nós temos um vetor 2Z chapéu. Esse vetor, enquanto o campo vetorial está no plano XY, o rotacional do campo vetorial aponta na direção do eixo Z. E aponta para cima, pois é positivo, 2Z chapéu, apontando para cima. Se eu pegar a mão direita, colocar o polegar apontando para o Z e fechar a mão, eu vou perceber que ela acompanha o sentido de circulação do campo vetorial. Observando agora o rotacional de VB, nós vamos ter que ele aponta também para cima, no eixo Z. Também aponta para cima e que tem uma circulação também, visto que não é nulo o rotacional. Mas você percebe que o rotacional dele é menor do que o rotacional do VA. Esse é 2Z chapéu, esse é 1Z chapéu. Então ele também aponta para cima, né? Ele aponta para cima. E tem uma circulação no mesmo sentido que o do VA. Então a gente vê que nesse lado eu estou indo para lá, aqui eu volto, aqui eu vou para a esquerda, por baixo eu venho para a direita e assim vai. Também tem uma circulação. Só que a circulação na letra B é menor do que a circulação no caso A. Logo, a interpretação do rotacional é direta. O rotacional mede o nível ou o grau de circulação do campo vetorial. Nossas referências, tá? Aproveitem para considerar bem esses pontos e fazer os exercícios, né? Tá bom? Já podem resolver os exercícios, os problemas, revisitem os problemas resolvidos e façam os exercícios propostos.